Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas conversas sobre os verbetes do Dicionário da Escravidão e Liberdade. Esse é um projeto que eu estou fazendo em conjunto com a Natasha do Redemoinhando. Então, esse é o terceiro vídeo sobre discussão dos verbetes. Já teve vídeo de apresentação, tá tudo aqui embaixo na playlist. E o primeiro vídeo que eu fiz, eu refleti um pouco sobre a importância de fazer a leitura de um livro como esse, que conta a história da escravidão e dos negros no Brasil, que fomentaram a história do Brasil, mas que sempre ficam bastante à margem. E na época eu estava falando muito sobre o jovem que foi assassinado no supermercado Extra e por um segurança, e era negro, enfim, tinha uma suposta ideia de que ele tinha ido para lá para cometer um crime e foi mal sucedido, foi pego pelo segurança e pagou o seu crime com a vida. A Natasha, quando foi fazer o vídeo, já tinha outro caso midiático, que era o do cidadão lá que foi sacar o dinheiro com a filha no caixa do banco da Caixa, e foi também abordado e prenderam, enfim. E agora eu faço a reflexão também sobre outro caso bastante midiático e gravíssimo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, daquela família que foi atacada por 80 tiros pelo Exército Brasileiro. Essa história vocês viram, saiu em todos os principais jornais, chocou o país. Infelizmente não chocou o presidente da República e nem a sua equipe. Eles acham que isso é um caso isolado, que isso não acontece. Eu gravo esse início desse vídeo bastante triste, porque é uma realidade que acomete o Brasil. Não acomete um tipo de pessoas de pele escura. Isso quer dizer muito sobre o Brasil. E lendo esses textos, lendo esses verbetes, refletindo sobre o que a gente lê, vai fazer pesquisa e assim, eu tenho um certo... Como é que eu posso dizer assim, de peito aberto, uma certa preocupação quando eu vou falar sobre esse tema, de trazer o máximo possível de pesquisa e tudo, enfim, porque eu não queria deixar nenhum tipo de brecha nesses vídeos, mas é impossível, porque eu também não sou da área, e mesmo quem é da área, como a Natasha, que é uma historiadora, pesquisadora, vai passar alguma brecha, enfim. Isso aqui é um vídeo que a gente faz com uma satisfação pessoal nossa, propagar a verdade, os fatos históricos, enfim. Isso aqui não tem nenhuma pretensão política, social, acadêmica, enfim. É uma necessidade, enfim, de a gente discutir o que de fato acontece e aconteceu na história desse país. E eu fico muito triste em estar começando o vídeo assim, mas já falei isso, e se esse canal servir de alguma coisa, que a gente pelo menos reflita e a gente entenda, procure entender mais ainda e mudar um pouco essa sociedade nossa que é tão violenta. A introdução ficou bem longa, mas a gente ainda vai ter uns verbetes para falar logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito e assine o sininho de notificação que fica aqui embaixo para receber as novidades do canal sempre terça e sexta-feira. Aproveita, se você não sabe do que se trata essa leitura, aproveita, assiste também os vídeos que estão aqui embaixo, todos os vídeos na playlist, está tudo aí embaixo, tudo marcadinho, e é um convite também de leitura a você. Se ainda não começou a ler, que dá para seguir a gente agora que a gente está na página 150 e pouco, 140 e pouco, então dá para seguir a gente vai ficar lendo esse dicionário até o final do ano, em vídeos alternados aqui e lá no Redemoinhando da Natasha. Bom, e a gente aqui, eu vou apresentar os 5 verbetes que eu anotei aqui: café e escravidão, canções escravas, capoeira na escravidão e pós-abolição, castigos físicos e legislação, e as charqueadas escravistas, que são 5 verbetes da letra C. Ainda tem mais, são 5 primeiros da letra C. Bom, o primeiro, o Café e Escravidão, foi escrito pelo professor Ricardo Salles. Ele é professor de História Contemporânea da Unirio e tem uma base de pesquisa
sobre o café. Inclusive ele lançou um livro chamado E o Vale Era o Escravo, que trata justamente sobre a relação entre a escravidão e o café ali no Vale do Paraíba. Então esse primeiro verbete aqui, o café e escravidão, ele traz alguns aspectos econômicos e também de costumes dos escravizados nas fazendas de café. Então ele começa justamente falando sobre isso, que o café era o principal produto de exportação da economia brasileira. Foi até o comecinho do século XX, quando o Getúlio Vargas ali assumiu na década de 30, houve uma mudança nesse sentido, o Brasil se tornou um país mais industrializado, que ele nem aborda aqui, que eu estou só dando uma contextualizada só para a gente entender a importância do que foi esse produto, o café, para a história do Brasil e para esse país também, para esse Brasil escravocrata, que foi essa economia foi forjada em cima da escravidão. Então esse artigo ele trata exatamente disso. Ele identifica as regiões cafeicultoras, que se destaca ali o Vale do Paraíba, a região de Vassouras, e apresenta o ponto de ruptura que essa economia começou a romper justamente através da sua mão de obra. Porque quando os escravizados foram libertados no final do século XIX, a economia, obviamente, toda forjada em cima dessa mão de obra, ela sofreu uma brusca queda de produção, enfim. As taxas de produção do café são quase iguais à chegada de negros vindos da África para serem escravizados aqui no Brasil. Então, realmente foi uma sociedade formada através dessa mão de obra, através desse poderio econômico do café, mas foi formada basicamente pela mão de obra escrava. O escravo era considerado um patrimônio do senhor da fazenda, do cafeicultor. Então, quando se tem essa ruptura da quebra desse patrimônio, vamos dizer, esse patrimônio não existe mais, a economia também sofreu seu impacto e aí começou a derrocada da produção de café aqui no Brasil. O segundo verbete é o Canções Escravas, escrito pela professora Marta Abreu. Ela é professora e tem estudos sobre música, cultura, patrimônio cultural das sociedades negras, e foi um dos melhores verbetes que eu li desses 5. Talvez eu seja o melhor mesmo, porque ele traz o aspecto cultural, é bem diferente quando se trata num livro desse como História dos Aspectos Culturais do que meramente dos demográficos ou geográficos. É muito mais empolgante ler esse tipo de texto, né? E aí ela mostra como a música negra forjou a cultura nacional. É interessante, todos os verbetes desse livro, a gente entende, a gente tem uma visão de que a história do povo negro, ela fomentou também a cultura brasileira. A gente tem uma visão que está sempre muito à margem, né? Os batuques aqui do candomblé, por exemplo, que ela aborda das religiões de matriz africana, estão sempre muito à margem. Não eram nos grandes centros, eram afastados, em sítios, fazendas afastadas. Então, até hoje a gente tem essa ideia de que essa cultura, ela é uma cultura marginalizada. Mas não, ela é uma cultura de massa, a gente pode dizer assim, porque se a gente vê as escolas de samba hoje é porque elas nasceram dessas raízes. Ela tem as raízes nesses batuques, nessas canções escravas. Ela destrincha toda a América, todos os povos escravizados da América do Norte, América Central e do Brasil, que eles têm esse elo de ligação através da música negra, que servia como uma estratégia de resistência também. Eram reuniões, eram momentos de lazer ali, de raríssimas situações, não é nem exatamente de lazer, mas era uma forma de você compor essas canções, compor essas músicas, suas batidas, das suas origens africanas, e conseguir um aspecto de resistência. Que é outro aspecto também incomum nesses verbetes. Todos esses colocações que são feitas aqui também são no aspecto de resistência. Ninguém é escravizado e fica placidamente esperando o tempo passar. Eu imagino que qualquer pessoa que seja escravizada injustamente, qualquer tipo de escravidão, ela é injusta, né? Então,
Quem está sendo injustiçado, ela tenta resistir, óbvio, ela tenta apresentar resistências, forças, e a música, essas canções, é muito bem retratado nesse texto, que é justamente isso, também serve como um ponto de resistência, e as autoridades municipais, imperiais, elas tentaram resistir a isso, elas criaram mecanismos estatais de poder para proibir essas batidas, esses batuques, e daí justamente que esses batuques foram para as margens, né? Eles eram urbanos, nas praças, e depois tiveram que, por serem proibidos, tiveram que ir para os locais ermos, mais afastados. E daí também se criou a herança no Recife com maracatu, no São Luís com o bumbo meu boi, o crioulo, o tambor de crioulo, os sambas em Salvador. Então a gente carrega até hoje na música brasileira, enfim, de diversos compositores, ela discorre sobre esse assunto, até chegar nas escolas de samba, a formação das escolas de samba. É bem interessante. E é um ponto de partida muito legal para quem quiser conhecer sobre essas canções, a história da nossa música brasileira também, do samba, pagode, enfim, tem uns diversas ramificações, e que esse verbete ele ficou reverberando na minha cabeça, que eu considero que seja o melhor desses 5 que a gente leu. O terceiro artigo é o Capoeira na Escravidão, que é de certa forma um aspecto cultural muito parecido com as canções, né? Que foi escrita aqui os professores Antônio Liberec Cardoso e Carlos Eugênio Líbano Soares. E a gente tem também essa expressão de resistência da capoeira, muito parecido, como eu falei, com as canções. Agora aqui também tem um aspecto mais físico, porque era uma luta marcial, era uma dança marcial, então tinha uma resistência de fato física. As maltas de capoeira, elas tinham os confrontos, e também era dentro de um ambiente urbano, e o poder imperial, o poder municipal proibiu, através de leis, de projetos que coibissem essa expressão cultural, que também deu uma herança riquíssima para o Brasil em termos de dança, de esporte. A capoeira hoje ela é uma prática muito utilizada na nossa sociedade, de expressão mesmo cultural, que aí mais uma vez eu volto a bater nessa tecla, porque a gente acha que a gente herdou muito pouco do que é do povo negro no Brasil, e pelo contrário, basicamente esse livro desmistifica essa má impressão, essa impressão errada de que a gente tem, de que essa mística foram os europeus que trouxeram. A gente tem uma visão muito europeizada de que o povo brasileiro foi formado pelos europeus, pelos portugueses, italianos, alemães, mas não. A massa populacional brasileira é negra, e essa massa, em geral, trouxe uma herança riquíssima, vastíssima, e a capoeira é uma dessas grandes heranças. Mas para virar herança, ela sofreu muita resistência. Como eu falei, o Estado Imperial perseguiu. Quando capturava esses capoeiristas, eles eram brutalmente torturados, passavam por serviços absurdas, chicotadas, correntes, enfim. Inclusive ela fala de nomes de professores de capoeira que fomentaram na Bahia essa prática já no século XX. São textos muito parecidos, o segundo e o terceiro artigo, assim, em termos culturais, e gostei bastante também desse. Então essa nossa cultura não se forjou na base simplesmente da mera cordialidade, longe disso. Foi na base de muito suor, de resistência mesmo, e de sangue, de morte, de gente que, se hoje em dia existe campeonato de capoeira, de dança, enfim, dessa matéria-prima, é porque pessoas resistiram para que esse aspecto cultural se perpetuasse. Bom, e a gente tem o nosso penúltimo verbete desse vídeo, que é o Castigos Físicos e Legislação, da professora Keila Greenberg, que ela aborda as questões constitucionais, jurídicas mesmo, em relação a essas punições, esses castigos, essas violências que eram tratadas especialmente ao bel prazer do senhor de escravo,
ele tinha esse domínio sobre essas punições. Até o século XIX, até 1830, ele era exclusivamente, essas punições eram tratadas pelo julgamento único e exclusivamente do senhor de escravo. E nesse texto ela aponta uma questão de um certo moralismo do senhor de escravo em medir, em ter um certo termômetro na medição de quanto se estava exagerando ou não nesse tipo de prática. Quando você começa a imaginar uma situação como essa, é curioso, né? Porque você entende que algumas pessoas falam, mas a escravidão era muito bem aceita naquela época, era uma situação normal. E sempre trata como se o escravizado ele aceitasse normalmente aquela situação. E quando eu li esse texto, o que é que eu entendi? É que se o senhor de escravo entende de que não podia romper, além daqueles fortes castigos que já eram dados, né, aquelas torturas, aquela violência, ele sabia que tinha um certo limite ali que ele não podia romper, é porque está mais do que claro de que não tem nada plácido, não tem nada amigável nessa relação. Ele sabia que poderiam ali se juntar aqueles escravos e se revoltar contra um determinado escravizado que foi brutalmente torturado, além do que a moral da época, a suposta ética permitia, né? Esse texto ele é um pouquinho assim, tem uma questão mais jurídica, mas ele eu tive um entendimento dele assim que eu gostei dessas relações de poder, né? Do cara saber que não pode ultrapassar determinada fronteira, porque senão ele pode perder o controle geral. E existia a resistência para isso, os escravizados não se deixavam, não eram simplesmente tá aqui, me acorrenta e eu vou trabalhar eternamente para você. Não era assim, era uma relação de um conflito muito constante que a gente vem batendo nessa tecla que eu já falei aqui. Então é interessante esse texto sob esse ponto de vista. E também a questão das legislações a partir de 1830, que aparentemente pareceram modernas, deram ao novo país que estava se formando, independente, desde 1822, uma cara moderna de que essas punições não eram dadas ao senhor de engenho, de que existia uma certa igualdade social, mas que na realidade nunca existiu, não existe até hoje. A gente sabe que o poder judiciário no Brasil é uma coxa de retalhos, cada um por si. As jurisprudências elas existem meramente por uma mera questão formal. Os pobres eles pagam mais punições na justiça civil brasileira do que os ricos, isso é estatístico comprovado. E naquela época, obviamente, era muito pior, mas é uma herança que a gente vem trazendo até hoje aos nossos dias. Então ela teve essa legislação de 1830, que ela igualava punições, mas na realidade só quem sofria eram os negros. E essa é uma herança, vamos dizer, uma herança maldita que a gente carrega até hoje. De tantas heranças que a gente observa desse livro, esse tipo de que o Estado supostamente está provendo uma justiça social, isso é uma herança utópica que fica meramente dentro da letra fria da lei, da legislação, e na prática não existe. É um texto bastante interessante que dá pra gente refletir também sobre muitos aspectos. E o quinto e último texto, que é o Charqueada Escravista, do professor Jonas Moreira Vargas, que tem pesquisas sobre elites no Brasil, e também o professor Paulo Roberto Stout Moreira, que tem pesquisas sobre esses assuntos que a gente vai abordar aqui, que são, tal como eu falei naquele primeiro texto da relação do café, aqui a gente vai falar das charqueadas como influência econômica, como matéria-prima para fomentar a economia da região sul. Que da mesma forma que o café, que se utilizou da mão de obra para fomentar essa economia, para fomentar essa atividade econômica, no Rio Grande do Sul a mão de obra escrava também foi utilizada para fomentar esses movimentos dessa carne seca, dessas grandes fazendas, de uma pecuária muito forte no tratamento dessa carne, ali na região metropolitana de Porto Alegre, e também em Pelotas, que virou um polo de muita produção de carne
de abates de boi. E tem uma segmentação nesse texto, ele explica muito bem as divisões de trabalho, o que os homens faziam, o que as mulheres faziam, os processos, desde da matança do boi até o final do processo de salgamento da carne. Então tem esses aspectos também da divisão do trabalho que são bastante interessantes, e da denominação também, de que essas atividades recebiam dos campeiros, descarnadores, chimangos, salgadores. Então são nomes até autoexplicativos de todo o processo, que desde o abate até o processo final de salgamento da carne, e de um volume gigantesco dessas carnes sendo comercializadas em fazendas do Rio Grande do Sul para o Brasil e até mesmo para fora do país, que também foi uma atividade econômica que entrou em crise por conta da concorrência do Uruguai, da Argentina, dos custos de produção, custo de frete. Está numa região geograficamente desprivilegiada, né? Porque está muito ao sul ali, o Rio Grande do Sul, em relação ao resto do país. Então isso atrapalhou. E também tem a questão da guerra civil lá, da guerra Farroupilha, que foi utilizada a mão de obra escrava também nessa revolta, nessa guerra. Então também tem esse contexto muito por cima, mas também fala um pouquinho também de como os escravos entraram dentro da guerra Farroupilha também, ali por volta de 1840, posso estar errado das datas. Então pessoal, é isso. Esses foram nossos 5 textos. Agora em maio, esse vídeo era para ter sido saído na terça-feira, falei para vocês lá no Instagram, mas agora em maio a Natasha toca aqui o trem e a gente vai discutir muito sobre isso. É interessante, se você não leu, eu faço o apelo a você mais uma vez, dá tempo de ler, de acompanhar a gente. A gente está na página 157, 156 ainda. Então dá tranquilo para você acompanhar. Eu faço esse apelo porque é interessante que se discuta isso. Se você está com esse livro em casa, acompanha a gente, começa a ler e discute esses assuntos. São curiosidades, tem muitos aspectos que a gente desconhece, que a gente fica mesmo como assim uns ignorantes da história do Brasil, que aspectos desconhecidos, mas que uma obra tão gigantesca como essa nos faz ter um entendimento mais amplo e mais aberto do que é a história do Brasil. Então compartilhe esse vídeo com os amigos, discute aqui comigo sobre esses temas. A gente tem bastante coisa para falar sobre isso, que até o final do ano. Enfim, fica com a gente, fica aqui também com a Natasha no Redemoinhando, que a gente está produzindo esse material para vocês, beleza? Valeu, tchau!